Oi, amiga! Gente, eu tô aqui, mas já tentando, vendo como faz pra chamar a pessoa. Ixi, fiz errado. Gente que já tá entrando, se puder clicar nesse aviãozinho e já mandando pra outras pessoas pra entrarem na live. Eu entrei um pouquinho mais cedo pra poder organizar. Enviar convite. Tá. Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Ixi, dei um zoom aqui enorme. Eu entrei mais cedo, são 19h21, mas pra gente deixar tudo em ordem. E eu peço pra vocês irem clicando nesse aviãozinho, enviando para as pessoas que você tiver no seu chat. Se forem 30 pessoas, que vocês enviem para essas 30 pessoas, porque eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações, tá bom? Eu vou esperar dar o tempo. A luz tá boa? O som tá bom? Me falem se tá tudo ok. E quem interagir bastante nos comentários falando amém, glória a Deus, aleluia, eu recebo, vai estar concorrendo a brinde, tá? Eu vou ter a gente vai colocar 2 brindezinhos, 2 brinquinhos, e você vai estar concorrendo a ele se você participar bastante. Tudo ok, né? E a música que eu coloquei no fundo tá alta? Como é que tá? Oi, mãezinha, minha mãezinha vai estar me ajudando, vai vendo aqui quem tá participando, comentando bastante. Então, todo mundo que comentar, interagir, vai ganhar brinde. Amém. Eu declaro que essa noite será uma noite maravilhosa em nossas vidas. Eu declaro que todo mundo vai receber de Deus. Vai clicando nesse aviãozinho que tá embaixo, mandando para todo mundo das suas mensagens, para que outras pessoas cheguem aqui também. Eu vou já adicionar a Bispa Leidiane. Deixa eu... Gente, eu vou mandar mensagem pra Bispa Leidiane pra ela entrar, pra eu convidar ela. Vai mandando para várias pessoas aqui nesse aviãozinho para que todo mundo possa entrar na nossa live, que a nossa live vai ser bênção. Amém. Eliude. Vai compartilhando para que mais gente venha chegando. Gente, eu não tô conseguindo adicionar a Bispa Leidiane. O que é que tá acontecendo? Gente, me ajuda. Como que eu faço? Aceita aí, Bispa Leidiane. Eu já solicitei para a senhora entrar aqui conosco. Uai, tá aparecendo aqui que a senhora não pode participar. O que será que tá acontecendo, gente? Eu tô te solicitando para você entrar, só que tá parecendo que você não consegue. Enviei já a solicitação. Não.
Ai, desculpa, gente, me engasguei. Apareceu de novo que você não consegue entrar. Tá acontecendo algum erro aí no celular da senhora ou na transmissão. Gente, todo mundo que já tá aqui vai clicando nesse aviãozinho e mandando para outras pessoas para entrarem nessa live para receber bastante de Deus. Amém? Bispa Legend? Gente, eu tô na luta aqui pra botar a Bispa Lediane. Oi, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Apareceu de novo que a Bispa Lediane recusou a minha solicitação. Vou solicitar novamente. É, eu acho também que apareceu recusado de novo. Agora deu. A paz! Eu acho também que apareceu linda, meu recusado amor. de novo. Oi, meu amor, tudo bem? Tô bem, você? Tô Que bem tava também. difícil, né? Pra gente conseguir entrar. Pois é, deixa eu fechar aqui porque eu tava no computador, não sei se era algum problema aqui nesse computador. Mas eu tô fechando aqui pra gente ficar só no celular. E agora deu certo, E graças a agora deu Deus. certo. E eu quero que todo mundo aperte nesse aviãozinho que tem no canto direito e vá enviando para outras pessoas, para chegar em outras pessoas. E quanto mais vocês agirem falando amém, glória a Deus, eu recebo, vai estar com o nome para ser sorteado brinde no final da live. Então a gente vai esperar um tempinho para que mais pessoas cheguem. E eu já digo bem-vinda a todo mundo que está aqui. Vai apertando o botãozinho para enviar para as mais pessoas. Luciene entrou. Ó, o lindo aí de sua mamãe. Já estou clicando aqui, enviando para minhas colegas aqui também. Estherzinha, minha princesa, tô vendo ela agora. Deixa eu colocar uma musiquinha de fundo. A senhora também consegue, Bispa Lediane, clicando nesse botãozinho, enviando para as pessoas do seu chat para participar da live. Tá, vamos lá. Nesse aviãozinho. Oi, Massi, que bom que você entrou, fico muito contente. Hoje vai ter uma palavra maravilhosa dessa mulher maravilhosa que me inspira todos os dias. Você é uma bênção, meu amor. Você é uma princesa. Marcinha comentando bastante. Minha Vão massinha. Ó, enviando. Pois fica aqui, Marcilene, de olho, que vai ser uma bênção. E continue comentando que minha mãezinha tá anotando o nome de todo mundo que tá interagindo pra gente fazer um sorteio no final do brinde. E eu vou aqui. Ai, nem é pelo brinde, viu? Vou enviar para mais pessoas aqui. beijo para minha querida Rayane, que eu amo tanto. Mulher de Deus do meu coração. Beijo para você, querida.
Bem-vindo todo mundo que tá chegando. O áudio tá bom para todo mundo, gente? Tá baixo, tá alto? Vamos falando que a gente vai dando um jeitinho aqui de sempre deixar minha... Ó, já temos 21 pessoas na nossa live, que bênção. Continuem comentando que estamos anotando os nomezinhos de todo mundo para concorrer aos brindes. Márcia, um beijo para você, meu amor. Saudade de você. Lília, minha irmã querida, um beijo para você. E continue enviando, gente, nesse aviãozinho para que mais pessoas entrem, para que a gente possa alcançar mais corações. Porque Jesus vai falar nos nossos corações hoje, tá? Porque Jesus é lindo e Jesus só tem a acrescentar em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu profetizei que essa live ia ter 50 pessoas e tá chegando, tá no 26. Olha, Vanessa, linda, linda você, Vanessa. Um beijo, meu amor. Deixa eu enviar nesse aviãozinho para mais pessoas. A gente vai enviando para que mais pessoas entrem e escutem a palavra maravilhosa que Jesus preparou para nós hoje. Lica, um beijo para você. Minha irmã amada, minha irmã que me fortalece. Lai, minha irmã querida também, acho que ela já está aqui. Um beijo, obrigada, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bispa Fernanda entrou. Linda, ela comentou lá no meu Insta. Que fofa. Obrigada, minha querida. Deus te abençoe, Bispa amada. O nosso tema da live é nos relembrar quem somos, as joias que somos em Cristo. Porque nós somos joias escolhidas, amadas, não somos uma obra do acaso. Somos chamadas pelo nome. E vamos relembrar quem somos em Deus. Para relembrarmos todos os dias quem somos em Cristo, que somos joias do Senhor. Amém? Amém. Então, eu acho que a gente já pode começar com uma oração. Todo mundo que está comentando bastante, interagindo, minha mãe já está anotando o nome para a gente fazer o sorteio no final. Eu vou colocar o cronômetro porque a gente só tem 1 hora, né? O Instagram só disponibiliza 1 hora para a gente estar aqui. E eu creio que essa live é de Deus e que vai ministrar os nossos corações. Eu vou começar orando, vou dar uma breve palavra e depois a Bispa Leidiane vai encerrar. Tá bom, meninas? Então, eu convido que cada uma feche os seus olhos, curve e coloque a mão no seu coração e ore. Pai, nós cremos que palavras libertam, destinos têm poder, o teu nome tem poder. Declaro os céus abertos sobre nossas vidas. Pai, declaro sobre o desanimado, declaro renovo sobre o cansado, declaro restauração sobre aqueles que pensaram em desistir da vida, que a tua palavra entre nossas vidas, e declaro que essa é uma noite de novos começos, noite de salvação, noite de milagres, e que o poder sobrenatural de Deus venha fluir sobre nós. Nós damos uma ordem que toda distração, que todo cansaço, que todo impedimento que venha tentar nos tirar da presença de Deus, venha cair sobre terra. Tudo que tem impedido de você de mergulhar naquilo que é de Deus, tudo que Deus tem preparado e declarado em nossas vidas, que possamos receber. Eu declaro hoje, papai, eu declaro onde existe trevas e escuridão, que o Espírito Santo venha com a tua luz. Onde existia tristeza, choro, que o Senhor venha com a tua alegria, que a alegria que provém do Espírito Santo. Que o teu Espírito venha, Senhor, entrar em cada coração, entrar em cada morada e visitar-nos cada um, papai. Que a paz que excede todo entendimento, que venha trazendo renovo aos nossos pensamentos, porque a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons,
todo o nosso corpo emanará luz. E eu creio e declaro bondade de Deus lavando os nossos corações, lavando os nossos olhos. E que o nosso Pai venha nos ensinar, Pai, no meio das crises, oportunidades de vencer, oportunidade de crescermos em Deus, porque é o meio ao deserto que nós crescemos em Deus, é o meio ao deserto que nós nos prostamos mais para Cristo e nos sentimos mais próximos dele. Oramos pelos enfermos, pelos cativos, que o Senhor vem invadindo cada leito de hospital, todos os enfermos e trazendo fôlego de vida sobre cada enfermo. Santo Espírito de Deus, eu declaro sobre essa live que todas essas pessoas sejam tocadas pelo teu amor e que onde elas estejam, Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha abrindo os corações e quebrando barreiras e que elas permitam conhecer quem é esse Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que cura, é um Deus que trata, é um Deus que lava, é um Deus que cura todas as feridas que estão no mais profundo dos nossos corações. É um Deus que traz felicidade. É um Deus que é o refúgio de nossas almas, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós queremos servir e honrar todos os dias da nossa vida. Amém? Amém, amém. Amém. E a palavra que o tema é nos relembrar, a Joyce, que somos em Cristo. E tem um versículo que eu sempre gosto de ler quando eu estou um pouco triste, porque há sim dias ruins e há sim dias bons, mas nos dias ruins a gente tem que se apegar em Deus. E o versículo é Isaías 43:1. Não temas, porque eu me redimi pagando um alto preço por ti. Em vez de te deixar cativo, eu te resgatei, te chamei pelo teu nome e te disse que você é minha. Então precisamos acreditar no que Deus diz ao nosso respeito. Não o que nós pensamos ao nosso respeito, não o que as pessoas pensam ao nosso respeito e nem o que as circunstâncias pensam ao nosso respeito. Porque o nosso Deus é um Deus de transformação. É o Deus que a gente precisa se prostrar e clamar a Ele todos os dias pelo seu amor. Porque é o seu amor que cura, é o seu amor que transforma. As feridas mais profundas do nosso coração. Só a gente tem o poder de liberar o perdão. E falar, papai, eu permito que o Senhor entre na minha vida e faça a diferença. Porque nós estamos aqui de passagem. Se a gente for olhar para cada gigante, cada problema que aparece na nossa vida, a gente não vai crescer em Deus. Porque Davi foi um homem segundo ao coração de Deus. Porque Davi, mesmo ele sendo tão pecador, ele reconheceu os seus pecados. E o que ele tinha medo era de perder a presença de Deus e não todo o poder que ele tinha. E que possamos ter isso em nosso coração e não querer nunca perder a presença de Deus, porque Deus é tudo nas nossas vidas. Não é bens materiais, não são pessoas, não são nada. Estamos aqui de passagem, que focamos na cruz e não no problema. Que venhamos focar em Deus e não nos problemas, porque os gigantes vão aparecer. E tempo de deserto é tempo de preparação. Se prepara, porque a tua vitória vem. Porque Deus diz que passaremos por aflições, mas temos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e venceu por nós. E que venhamos nos alegrar todos os dias, porque nós somos amadas e escolhidas. E Deus tem sonhos muito maiores que os nossos. A gente pensa que o mundo que a gente vive tá bom, mas para Deus não tá, porque Deus quer derramar a porção maior, muito mais em nossas vidas. Mas a gente precisa crer, a gente precisa aceitar. E os nossos olhos, a gente tem que olhar com os olhos de fé, porque é muito fácil falar eu quero aquilo, mas sim a gente crer e botar fé e falar, Jesus, eu quero isso, mas se não for da tua vontade, que o Senhor tire do meu coração e que reconheçamos o nosso valor e que reconheçamos quem somos em Cristo, porque Deus vai trabalhar no nosso mais íntimo. A mulher do fluxo de sangue, ela recorreu todos os meios para que aquele fluxo acabasse. Mas precisou só de uma coisa, um toque de fé, para que ela fosse curada. E Deus diz hoje que você só precisa se derramar e se prostrar nos pés de Deus.
e dizer para ele todas as suas aflições. Tá difícil, tá na dificuldade, derrama o teu choro para Deus, porque Deus vai escutar as suas orações. E Deus vai derramar um renovo sobre a tua vida e vai trazer à tua mente quem você é em Deus. E você não permitirá nada menos do que Deus merece, o que Deus tem para te entregar aqui na terra. Porque você é joia, você é escolhida, você é amada, você não é um acaso. Deus te fez mais que vencedora. E você vencerá gigantes sem olhar para a tua direita nem para a tua esquerda. Porque Deus diz, olhe para mim. Olhe para mim que você será vitorioso em todas as áreas da tua vida. E eu te glorificarei aonde você plantar a planta dos teus pés. Então eu declaro hoje que todas as meninas que estavam aflitas, que estavam deprimidas, que estavam tristes, que o conforto e que o consolo do Senhor venha sobre a vida de e não sei nem porque eu passei maquiagem, porque eu choro toda vez, porque Jesus é lindo demais. E eu passo a palavra para a Bispa Leidiane, porque eu sei que ela vai falar muito, muito, vai tocar muito aos nossos corações. Amém? Amém, meu amor. Que introdução belíssima. Falar do que está no nosso coração. É isso que Deus quer, né, Ingrid? É isso que Deus quer. E conhecendo você, sabendo do que você está passando e experimentando, e ver você deixar fluir o poder de Deus, ver suas lágrimas de sinceridade. Não tem como a gente não adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é ser uma joia rara. Isso é ser uma joia, né? Que mesmo com dores, a gente produz frutos. Mesmo com dores, a gente não deixa de mostrar o nosso valor diante do Pai. Então, filha, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer pelo convite, por confiar em mim esta missão e parabenizar você por essa graça. Quando você disse para mim, uns dias atrás, falou para mim, pastora, eu sei do chamado que Deus tem para mim. E você descobriu isso no seu deserto. E você descobriu isso no meio da sua dor, da sua fragilidade, da sua agonia de alma. Você se levantou e disse, é agora. Eu sei o que Deus tem para mim. Né? Guardou a dorzinha lá no lugar onde ela tem que ficar e está fazendo. Se estamos hoje aqui, eu nunca participei de uma live. É a primeira vez que eu falo. E eu digo que não é o momento, mas o momento certo. Eu vou testemunhar, sim, o meu deserto. E eu sei que se o meu deserto servir para ganhar vidas, eu dou glória a Deus. Porque eu quero ser a diferença aqui nessa terra e passar na vida das pessoas para fazer a diferença e plantar a sementinha do Senhor. E no tempo certo eu vou testemunhar o meu deserto e eu sei que tocará na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, eu não tenho dúvidas disso, meu amor. Isso é ser cristão, né? De verdade, é ser Cristo na terra. Foi assim que Jesus fez. Foi com dores que ele cumpriu a missão dele. Foi com dores que ele cumpriu o chamado dele. Foi amando com a própria vida. Então essa da gente primeiro se curar, primeiro tá tudo perfeito para depois fazer, é balela. Isso é engano, isso é atrapalho. Então, para a gente começar, eu quero te parabenizar e dizer que ainda vamos fazer a live do testemunho. Porque eu vou estar ali para testemunhar cada palavra que vai sair da sua boca. E sobre o tema dessa live, filho, eu também quero te parabenizar. Põe aí a musiquinha de fundo que estava tocando pra gente. Sobre o tema, venha se relembrar da joia que você é para Cristo. E aqui eu quero começar essa palavra da noite, né, dar um beijo aí no coração de todas que já estão participando, que realmente o Pai venha falar ao nosso coração,
Porque toda palavra que eu venho conversar sobre ela, primeiro o Pai já falou comigo, primeiro o Pai já me tocou, já derramou poder sobre mim, e nem sempre é uma palavra diferente do que a gente já ouviu. A palavra do Senhor é a palavra. Então ele vai trazer às vezes uma conotação diferente, uma ênfase diferente, mas é a palavra do Senhor, que é aquela que nós precisamos. E essa palavra, relembrar, ela é muito pertinente para os nossos dias. Por quê? Porque a gente tem a tendência de esquecer do que é bom e relembrar o que é ruim. Tanto é verdade que nós temos o que? A palavra chamada ressentimento. O que é o ressentimento? É rememorar uma dor. É a gente relembrar e sentir de novo o que não foi bom. E a gente, de fato, faz isso muito no nosso dia a dia. Se a gente parar para observar, a gente vai ter muito mais ressentimentos do que lembranças de coisas boas. É assim o tempo todo. E aí tem um versículo, aliás, 3 versículos, lá em Lamentações, capítulo 3, que o profeta Jeremias ele está dizendo isso, né? Da palavra relembrar. Relembrar do que é bom. Primeiro ali ele começa a falar da dor dele, ele começa a falar da tristeza que ele está vivendo por olhar e contemplar o cumprimento da profecia que durante anos ele trouxe para aquela terra, uma palavra que ia se cumprir por falta de arrependimento daquele povo de Deus. E quando ele está escrevendo Lamentações, capítulo 3, ele está ali primeiro ressentindo, né? Lembrando do que está sendo ruim. Ele começa a dizer o que está acontecendo na cidade devastada, queimada, destruída, templo destruído, pessoas passando fome, as que ficaram, porque só ficaram as muito pobres, porque todos os outros foram levados cativos. E ali ele faz então esse ressentimento, para provar o que eu disse aqui no início, né? Primeiro a gente tem sempre a tendência do ressentir. Mas quando ele chega no capítulo 3, versículo 21, aqui é o segredo, ele relembra o que é bom. E eu vou ler para vocês, capítulo 3, versículos 21 a 24. E ele diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Oh, aleluia! Então aqui entra o tema da nossa live. Aqui, Jeremias, ele lembra, ele relembra do que é bom. Ele diz assim, ó, grande é a tua fidelidade. Grande não é a situação que eu estou enxergando com os meus olhos, Senhor, com o que eu acabei de ressentir. Grande não é isso que está acontecendo aqui. Grande é a tua misericórdia. E ele diz assim, a minha porção, Senhor, não é a destruição aqui de fora, porque essa é a tendência da nossa mente, mas ele diz, a minha porção é o Senhor. Não é essa a realidade de fora, mas é o Senhor, porque a minha alma está dizendo isso. Que forte. E ele diz assim, portanto, concluo, eu esperarei nele, no Deus da minha salvação. Aleluia! Então, eu com esse início, né, desse versículo, não é sobre isso que a gente vai meditar, mas eu quero entrar no tema, então, do que a gente vai tratar agora. E aí a minha pergunta é, por que o nosso pensamento é tão naturalmente mais povoado por pensamentos ruins e negativos e pessimistas do que pelos bons pensamentos? Por que a gente ressente mais do que relembra mais de coisas boas? Eu tenho uma resposta e eu estou trabalhando nisso de uma forma não apenas espiritual, mas científica, porque para nós, os cristãos, o que basta é o espiritual, é a resposta da palavra de Deus, porque ela é tudo, ela é o bastante para nós, mas para o mundo lá fora, para que eles tenham credibilidade, tem que ter uma comprovação científica, e o meu Senhor está me dando e eu vou fazer isso. Mas nós vamos trazer aqui, eu quero levar você a refletir sobre essa pergunta, olhando para dentro de si. Por quê? Que é mais fácil o nosso pensamento ocupar, vamos dizer, vamos jogar um percentual aí, 80%, sendo assim boazinha, porque às vezes vai para 90% e 99%.
né, de pensamentos negativos e pessimistas. Por que que isso acontece? E qual é a consequência disso? Por que que isso importa a gente saber? Importa muito. Importa demais, porque dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, a gente vai produzir hormônios. E o nosso corpo, ele é comandado por hormônios. E se ele é mais comandado pelo pensamento mal, a gente vai dar ênfase a dois hormônios. A gente vai dar ênfase ao cortisol e a gente vai dar ênfase à adrenalina, que eles também, em alguns momentos, são bons. A gente precisa deles no corpo. Mas se eles são potencializados no excesso, a gente vai entrar com problemas de disfunção no nosso corpo. A gente vai entrar com o problema da ansiedade. E a ansiedade, ela vai desencadear outras coisas que não são legais para o nosso corpo. Então, essa é uma das primeiras consequências que a gente vai falar. E então, pensando nessa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, que eu não vou dar a resposta aqui pronta, nesse momento, a gente vai construindo aqui agora, a partir desse momento. Pensando nessa pergunta, o Senhor me deu a palavra de hoje à noite, né, para a gente conversar sobre ela. Eu quero dividir com você as minhas reflexões. E o tema, se você quiser depois anotar, o tema então da nossa reflexão, partindo dessa construçãozinha inicial, é o poder das influências. Anote aí, o poder das influências. E aí a Ingrid falou um pouquinho sobre isso, né? De dias que a gente está lá em cima e tem dias que a gente está lá embaixo. Quem é gente passa por isso, porque eu passo. Não tem como a gente viver 100% só no bom, né? 100% só na alegria, porque as outras emoções, elas fazem parte do ser humano. Deus nos fez completos. Agora, o problema é quando as emoções ruins, tristes, elas estão ocupando mais o nosso interior do que as boas, porque com Cristo tem que haver sempre um equilíbrio. Então, o que essas influências, pastora? Que influências são essas? Por que tem dia que eu me sinto uma joia rara? Tem dia que eu me lembro o tempo todo de quem eu sou em Deus. Eu sou filha amada, eu sou preciosa do Pai, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou preciosa na terra. Eu lembro de tudo isso. Mas tem dia que a gente se sente um zero à esquerda. Puxa vida, nada eu consigo fazer certo, eu não dou conta disso, tá difícil demais, isso não vai dar certo. Ao invés da joia, a gente se sente o lixo, o oposto, né? Então, que influência é essa que vem sobre nós? E a minha resposta vai ser, são várias influências. As influências do ambiente, onde nós estamos inseridas, as influências das pessoas com quem nós convivemos, ou com aquelas que povoam o nosso pensamento, as influências que vêm de nós, e essas são muito importantes, as influências dos nossos pensamentos, as influências das nossas palavras e as influências dos nossos comportamentos. E sobre este recadinho dessas influências, eu estou falando aqui rápido por causa do tempo, eu quero que vocês pensem comigo aí, existem muitas joias raras aí na palavra do Senhor, que é claro, a nossa base vai ser a Bíblia, mas eu escolhi duas joias nessa noite para a gente meditar sobre o poder das influências. O que a gente pode extrair de poder nessas joias? O que elas vêm nos ensinar? O que elas vêm nos atribuir de crescimento para essa nossa realidade, para esse nosso contexto, né? O que a gente está vivendo hoje, agora, não é para alguém lá fora, é para mim. O que eu aprendo com isso? Então, sobre essas joias, eu quero falar sobre Raabe e Esté. Eu vou pegar aqui duas histórias que elas são assim díspares, elas são opostas, né, em si, porque Raabe, todo mundo conhece a história, a gente vai ler o versículo sobre ela, mas eu quero falar de Raabe como a prostituta cananeia. E eu quero falar sobre Esté, a princesa selecionada, preparada, moradora de um palácio, que também vai nos ensinar nessa noite. E o principal atributo dessas duas pessoas lindas, o extremo valor como joia que elas têm para nos ensinar, e aquilo que eu quero me relembrar
todos os dias, porque isso aqui vai ser a base para a nossa caminhada, é a fé dessas mulheres. A fé de Raabe, uma fé forte, uma fé operante, e a fé de Esté, que olha só, era a mulher que tinha tudo para ter essa fé de Raabe, mas a gente olha para Esté e a gente só vê realmente aquele grande feito, né? A salvação de 6 milhões de judeus, aleluia! Evitou o extermínio de uma raça. A gente olha para isso e glória a Deus, e a gente vai continuar olhando. Mas a gente também vai aprender com ela sobre uma fé insegura, que tem momentos que a gente é assim, a gente é gente. Então essa princesa maravilhosa, num ambiente favorável, que tinha tudo para influenciá-la positivamente, também tinha influência negativa. E por isso a fé dela, em algum momento, foi ali vacilante. Então eu quero ler com você sobre Raabe, eu vou ler aqui alguns versículos. E você, Ingrid, vai me monitorando aí do tempo, tá, filha? Tá. Mas anote aí, tá. E eu vou ler com vocês Josué capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e passaram ali. Vamos pular para o versículo 9. Lhes disse, Raabe está falando aqui: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, o que fizeste Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, aleluias, em cima nos céus e embaixo na terra. Então a gente vai parar por aqui e agora vamos refletir um pouco sobre uma história que todo mundo conhece, né? A história de Raabe. Então, olha só o ambiente que essa mulher estava inserida, onde ela foi criada. Ela tinha uma cultura totalmente pagã. O povo cananeu era um povo idólatra, feiticeiro, e eles adoravam os seus ídolos, né, os seus demônios, sacrificando pessoas. Isso era natural para eles. As crianças, elas cresciam nessa cultura e elas se sentiam honradas quando elas eram escolhidas para serem sacrificadas, queimadas vivas para aqueles demônios. Os pais daquelas crianças ficavam extremamente honrados e felizes quando as suas crianças eram escolhidas para aqueles sacrifícios. Então imagina a cultura onde Raabe foi criada. Existiam templos onde as prostitutas elas trabalhavam com os seus corpos, porque elas entendiam que servir nos templos como prostitutas estavam glorificando aqueles ídolos, aqueles demônios. Então esta mulher foi criada nesse meio, nesse ambiente que a influenciou, claro, senão ela não tinha se tornado uma prostituta. A prostituição era uma profissão naquela época que era comum, né? Hoje em dia as pessoas ainda dizem, né, que a prostituição ela é uma profissão. Então Raabe, ela tinha toda essa influência, né? Se a gente olhar para o emocional de Raabe, como será que aquela mulher se sentia? Porque imagina uma pessoa que precisa doar o seu corpo em troca de ganhar alguma coisa, uma pessoa que não se sente amada, não se sente desejada, e aí a gente pode imaginar a nossa vida, se a gente já passou por algum momento de rejeição, né? Para as mulheres que são casadas, algum momento aí que não estava bem com seu marido, sei lá, de repente não foi aquele cavalheiro, aquele homem super fiel, você pode imaginar um pouquinho da dor, né, que você sentiu naquele momento, e aqui eu não quero ressentir nada, nós só queremos relembrar,
tá? Mas é só para a gente poder entrar na história de Raabe, que a palavra do Senhor ela só faz efeito na nossa vida quando a gente entra no contexto. Então, Raabe era essa mulher, uma mulher desvalorizada, uma mulher, para a sociedade, era um nada, era uma pessoa muito menos do que um ser humano oferecido num sacrifício vivo. Aquela pessoa de sacrifício era joia rara para aquela época. Em compensação, Raabe era barata, era o lixo, era o nada. Mas esta mulher, eu não sei que idade ela tinha. Eu só sei que essa mulher ouviu falar do nosso Deus, do seu Deus e do meu Deus. E houve um poder de influência de uma história que ela ouviu. Lembra das influências que eu falei? Que vem do ambiente, que vem das pessoas, que vem da nossa mente, que vem das nossas palavras e que vem dos nossos comportamentos. Bispa, Então, e hoje em dia a rede social ela tem causado muito isso de rejeição, né? Porque a gente se compara muito a querer ser igual, tal pessoa igual, tal mulher, um corpo favorável. Eu vou falar um pouco sobre isso, filha, lá na frente. Tá bom. E é verdade, é verdade. Então, Raabe, ela teve essa influência toda, que era natural, do contexto dela, porém, ela ouviu falar de um Deus vivo. Ela ouviu falar de um Deus que ama. Ela ouviu falar de um Deus que acolhe os rejeitados. Ela ouviu falar de um Deus que não se importa com o que aquela pessoa está vivendo, porque ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Eu vou trocar contigo o teu fardo, a tua mochila, a tua mala pesada, cheia de ressentimentos. E eu vou te entregar o meu fardo, e ele é suave, e ele é leve. E essa mulher, ela entregou-se o coração, ela entregou a sua alma para aquela história. E esses versículos que eu li, quando eu leio, eu dou glória a Deus, porque ela diz para aqueles homens que ela escondeu na sua casa, os espias que foram olhar aquela terra, ela diz para eles assim: olha, nós sabemos o que está acontecendo lá com o teu povo, com vocês, sabemos quem é o Deus de vocês, sabemos que ele é Deus no céu, mas ele também é Deus na terra, aleluia. Nós sabemos que ele secou o mar vermelho, nós sabemos que ele fez vocês atravessarem o Jordão, nós sabemos que vocês venceram todos os opositores, vocês venceram todas as guerras, nós sabemos de tudo isso. E ela diz assim: o meu povo está desfalecido de tanto medo, eles estão desmaiados de tanto medo, mas eu quero esse Deus de vocês. Por isso ela se arrisca, ela vai para fora do seu contexto natural. E ela esconde aqueles homens na sua casa. Por quê? Porque ela já tinha escondido Deus no coração dela. Ela já sabia que ela queria aquele homem. Então, houve uma influência só de ouvir falar. E quando ela teve a oportunidade, a fé de Raabe, lembra que é um dos valores da joia rara, que somos eu e você e Raabe. Então, aquela mulher pegou esse valor operante que é a fé, e ela aplicou na sua vida. E aí outros textos eu vou apenas ler e depois você abre na sua casa, não vai dar tempo de a gente ler tudo, mas lá no capítulo 6 de Josué, no versículo 25, aleluia, lá tem a vitória da fé dela. Lá está registrado que ela foi salva. Porque por causa desse bom testemunho que ela deu, dessa fé com obras que ela praticou, ela ganhou algo em troca, ela ganhou sua salvação, ela ganhou sua vida eterna, aleluia. A Bíblia diz que os muros da cidade caíram, muros de 6 metros de largura, tinha uma cidade construída sobre os muros, a casa de Raabe estava lá em cima. E a Bíblia diz que os muros romperam-se, destruíram-se, caíram com o poder de Deus, mas a casa de Raabe, por causa da fé operante, ficou lá em cima. E toda a família dela que ela salvou, que estava naquela casa, foi incluída naquele povo de Deus. E aí nesse versículo 25 do capítulo 6, depois você olha lá, está comprovando essa história que eu estou falando, né? E lá em Hebreus, gente, Hebreus capítulo 11, o que é que vocês lembram de Hebreus capítulo 11, gente? Os heróis da fé.
Meu Deus do céu, ela está lá junto com Abraão, ela está lá junto com Moisés, ela está lá junto com Elias, ela está lá junto com todos os grandes homens da fé. Raabe está incluída lá na galeria dos heróis da fé. E lá o autor está dizendo que por causa da sua fé, ela está sendo lembrada ali, aleluia. E o capítulo 12 de Tiago, lá no versículo 25, ai que lindo. Lá é um capítulo maravilhoso que fala das obras sem fé. Que tem gente que acha, eu já estou fazendo tudo de bom, já estou salva. E a Bíblia diz, obra sem fé não é nada. Mas fé sem obra também não está valendo muita coisa. Né? Tem gente que fala assim, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Ok, é legal, é o primeiro passo, mas não te salva. Porque o que vai salvar é a fé operante, é a fé com comportamento, é a fé com atitude, porque só assim prova o que está dentro de nós, porque falar é muito fácil, mas eu preciso falar e me comportar fazendo, amém? Então, é sobre Raabe, o que ela deixou, além de salvar a sua própria vida e da sua família, porque olha como é lindo Jesus. Jesus, ele é multiplicação. Jesus, ele vem e me transforma, me salva, me cura. E ele faz com que eu cure outras pessoas, salve outras pessoas. Jesus é isso, ele tem o poder da multiplicação. E Raabe, além de promover essa salvação para sua família, ela casou-se com Salmo. Salmo foi o homem que Deus enviou para a vida de Raabe, foi o príncipe da vida dela. Foi o príncipe hebreu que não se importou com uma ex-prostituta, uma ex-cananeia, que ele não olhou só e pensou, vou casar só com uma hebreia, só com uma judia. Não, ele olhou para Raabe, Deus disse assim, ela é a sua escolhida. Eu não me importo, a história dela para trás acabou, o que me importa é a partir de hoje, Salmão, ela é a tua escolhida, ela é a tua princesa. E ele casa com essa mulher, e eles dois têm um filho chamado Boaz. Boaz se torna o resgatador de Ruth, que coisa linda. Ruth e Boaz casam-se, e eles têm um filho chamado Obed. Obed, ele tem um filho chamado Jessé. E Jessé gera vários filhos, e de vários filhos também vem o rei Davi. E através da geração do rei Davi, vem o rei Jesus, aleluia. Vem o nosso Salvador, vem o nosso Redentor, vem o nosso resgatador, vem o nosso curador, vem o nosso Salvador. Veio de quem? De uma ex-prostituta, de uma mulher que estava envolvida num ambiente onde ela podia terminar os seus dias do jeito que ela começou e estava tudo certo. Porque era assim que terminava a história daquelas pessoas. Mas ela entendeu que havia um poder gerado pelas influências de uma história que ela ouviu. E toda a sua história foi transformada. E o mundo foi transformado. E hoje nós estamos aqui falando de Raabe. Porque ela entendeu que ela era uma joia rara. Ela entendeu que ela tinha um valor. E o valor dela estava na sua fé. Amém? E agora nós vamos falar então sobre a princesa Esté, a rainha, né? Não era uma princesa, uma rainha escolhida dentre tantas mulheres lindas e maravilhosas. Um ano, eram 12 meses de preparação, com óleos, com perfumes, com especiarias, com alimentação certa, com roupas perfeitas, com tudo muito certo. E a rainha Esté, ela foi a selecionada. Dizem os historiadores, não está isso na Bíblia, mas aquelas mulheres, quando elas eram chamadas para se apresentar lá para o rei Assuero, elas tinham como ir na casa do tesouro, que era onde estavam as joias do palácio, e elas podiam pegar o que elas quisessem, de valor, de joias lindas, e se enfeitar toda. E diz a história que algumas carregavam tanto ouro, tanta preciosidade, que elas tinham dificuldade de caminhar, porque elas achavam, você escolhida pelo que está sobre mim, você escolhida pela beleza que eu estou expondo. Olha que incrível. E Esté, pelo que conta a história, ela não escolheu praticamente nada daquilo, porque ela tinha um valor inestimável, que era a presença do rei
da glória. Essa presença que você tem, essa presença que eu tenho, e às vezes a gente esquece, a gente não valoriza o que Deus valoriza em nós. E Esther já havia conquistado todos por onde ela passava, havia uma graça sobre a vida daquela menina. A Bíblia diz que todos olhavam para Esther e achavam graça sobre ela. O eunuco que cuidava achou graça sobre ela, todos. E quando ela vai na presença do rei, o rei olha para ela, estende o seu cetro e ele diz: eleita minha, escolhida minha, é você que eu quero. A partir de hoje acabou o concurso, porque eu encontrei a minha rainha, essa mulher que não tinha joias, talvez, não tinha aquelas roupas como as outras escolheram, mas ela tinha um poder que estava sobre ela. Ela tinha uma unção que governava suas atitudes, que governava sua expressão, que governava os seus olhos. Sabe, gente que tem unção que sai pelos olhos? Sabe, aquelas pessoas que você quer estar perto porque elas transmitem uma essência, elas transmitem um poder. Não é que elas não tenham problemas, elas têm problemas. Esther tinha problemas, era órfã, não tinha família, tinha problema de rejeição, talvez tinha sim, foi criada pelo seu primo, e através do seu primo ela chegou no palácio. E Deus, ele faz assim, né? Às vezes as histórias mais tristes, é por isso que a gente não pode parar, é porque você já viu que o que dá mais ibope não é a história do perfeitinho, é a história do que é miserável, é a história do que está lascado. Mas é essa história que, quando ela se revela cheia de Deus, essa que vai marcar o mundo. Por que Jesus veio na figura de uma pessoinha qualquer? Por que Jesus resolveu nascer no ventre de uma mulher? Ele podia ter nascido de um relâmpago, ele podia ter nascido assim no meio de uma grande multidão vindo do céu e acabou. Mas ele nasceu de um ventre. Por que que ele foi nascer numa estrebaria, junto com animais e não com pessoas que lhe aguardavam? Porque, gente, são essas histórias que vão revelar o poder de Deus. Porque o ambiente está ali pronto para nos levar para o ressentimento e para a não conclusão dos projetos. Mas o poder que está dentro de nós vai transformar a nossa história no poder que Deus quer que ela tenha. Amém? E lendo rapidinho o Esther, porque agora sim o tempo já está mais curto, né? Olha só, quando eu disse lá que Esther, tudo isso eu falei de Esther, né? A linda, maravilhosa. Mas lembra que eu disse que ela teve uma fé insegura? Que era para ela revelar aquela fé de Raabe, mas no momento da pressão, vejam o que aconteceu. Esther capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que isso aqui Esther está falando, tá? Mandando recado para o seu primo. Sabem que para qualquer homem ou mulher que sem chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender o cetro para ele, o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então, olha só, quando o seu primo lhe manda a mensagem e diz: Esther, existe um decreto para que todos os judeus sejam mortos, inclusive você. E ela vai dar essa resposta, ela diz: olha, manda dizer para ele, em algumas traduções chama Mordecai, em outras Mardoqueu, diz para ele: olha só, a verdade é essa. Eu sei que Deus pode fazer, talvez ela dizia no seu interior, né? Mas o poder do ambiente a influenciou naquele momento para que a sua fé se tornasse um pouco vacilante. E ela começa a olhar para a realidade, porque a realidade era essa aqui. Quem entrasse lá diante do rei ia ser morto sem ser chamado. E olha só, 30 dias sem ver o seu marido. Que coisa, né, gente? Meu Deus do céu, mas era a vida de uma rainha. E ela fala a verdade. Então, a verdade de quê? De quem? A nossa verdade é a palavra do Senhor. Amém? A nossa verdade é o que Deus diz e não o que nós dizemos para nós mesmas. Nós vamos criar argumentos favoráveis para a nossa dor. Nós vamos criar condições e teses e a gente vai procurar
pessoas que validam isso para nós. A gente vai procurar estudos, a gente vai procurar cientificamente. Por quê? Porque nós temos a inclinação de fazer aquilo que o ambiente nos influencia. Aquilo que é melhor para a minha carne, aquilo que é melhor para a minha satisfação, aquilo que é mais confortável para o meu coração. E Esther fala isso. Só que Mordecai, ele manda o recado para ela. E ele diz assim, então lhes disse Mordecai, e aqui muda então a influência do ambiente. Você vê o tempo todo que a gente está sob a influência disso tudo. Primeiro do ruim, agora veja o que acontece com as palavras que ele manda para ela. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus, o socorro e o livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que não fostes escolhida rainha. Então, olha aí, a influência chegou, amém? Às vezes quando você ouve uma palavra, você endurece o coração. A hora que é para a influência chegar positivamente, você não deixa ela entrar, a porta está fechada. E aí você continua só recebendo a influência lá de fora do mal. E aí, Esther não. Ela abre essa porta, ela pega aquela fé que estava vacilando e ela se levanta. E ela diz assim, olha, vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Aleluias! Aí aqui se revela o poder da palavra de Deus. A joia rara aqui se revelando. Porque foi para isso que ela foi chamada. Mordecai falou a verdade. E ele faz ela refletir. Será que não foi para esse momento que você foi levantada e escolhida a rainha? E eu quero dizer para você. Muitas vezes você pede uma resposta que ainda não chegou e você acha que Deus não está te ouvindo. Mas é porque Deus sabe que você ainda não está preparada para cumprir com a responsabilidade dessa resposta. Porque a gente só está querendo a resposta para aquilo que satisfaz os nossos olhos e o nosso coração. Mas toda a resposta que vem do trono de Deus, ela vai ser canalizada para a obra de Deus. E será que a gente está preparado ou a gente só quer para o nosso conforto? Então é para a gente abrir os nossos olhos e parar de ficar dando murro em ponta de faca, se revoltar contra Deus, se emburrar, deixar a fé vacilar. Por quê? Será mesmo? Porque quando o Senhor manda a profecia do derramamento do Espírito Santo, ele diz assim, ó, vocês serão cheios do meu poder e tem um adicionamento aí, e serão minhas testemunhas. Aleluia. Então, toda vez que você estiver orando por algo muito grande, por uma resposta que ainda não veio, não é porque Deus não te respondeu, Ele está escutando, Ele não é surdo, mas algo precisa ser preparado dentro de você. Há algo que o Senhor quer que aconteça para que você receba a resposta, receba o poder e pratique o testemunho. Faça a obra do Senhor com a sua fé, porque fé sem obras é morte. Não adianta, é vacilo. Então vamos avançando para a gente já caminhar para o final. Eu quero agora refletir um pouquinho sobre os valores, né, dessa história. O que a gente pode aprender, além de tanta coisa, né, que a gente já aprendeu aqui, que a gente já refletiu, que a gente já se alimentou. E é muito ruim a gente falar assim, correndo, né, com pressa, mas tá valendo, tá valendo. Eu vou ler para vocês o que eu anotei, porque para mim isso foi bênção e eu creio que para você também. Então a primeira coisa, o primeiro valor que a gente vai extrair dessas joias para a nossa vida. Os ambientes externos tiveram o poder de influenciá-las negativamente, mas elas permitiram o valor da fé do ambiente interno ser mais intenso e ser mais forte. Então nunca esqueça disso. Você vai ter influências do lado de fora o tempo todo. E vão ser, na maioria das vezes, negativas essas influências de fora. Porque, gente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe um comando maligno sobre a terra.
A terra foi feita por Deus. A terra é de Deus. Quem criou tudo foi Deus. O dono é Deus. Mas lá no Jardim do Éden, o homem deu para Satanás o poder da influência sobre a terra. Nós temos o poder, sim, sobre a terra, mas existe um influenciador maligno que ganhou esse poder. Tanto é verdade que quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele diz assim: olha, Jesus, olha para tudo isso aqui. Tudo será teu se prostrado me adorares. Que audácia falar assim. Por que Satanás falou isso para Jesus? Porque ele tinha ganhado, sim, o poder de influência sobre a terra. E ele estava querendo ali confundir o nosso Rei Jesus, que graças a Deus ele jamais cairia naquela cilada. Então lembrem-se disso. Nós estamos, sim, em ambientes influenciadores. Nós estamos, sim, o tempo todo sendo por isso. E aqui é uma primeira resposta. Lembra que eu falei dos pensamentos negativos e que eu vou provar cientificamente no